Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas, Senhor, igreja. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Iniciar esse ensinamento para agora do Senhor. Amém. Altíssimo Deus, querido Pai, Deus amado, Deus querido, nós te glorificamos, Senhor, na noite desse dia, te exaltamos, Senhor Deus. Pedimos, ó Pai, a tua presença, pedimos, Senhor, a tua sabedoria, pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo nos conduza entre a tua palavra, nos trazendo os aprendizados, nos trazendo, Senhor, o ensinamento que precisamos para crescer, para melhorar, para melhor te servir, para melhor compreender, ó Pai, os teus mistérios. Nós te pedimos e te agradecemos, certo, da vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, então nós vimos aí, né, o fim do período de fome, né? O fim do período de escassez que foi profetizado lá a partir de quando Eliseu ora para cessar a chuva, certo? Então houve um período de fome. Quanto tempo foi mesmo esse período? Um de cada vez. 7 anos. Tem certeza? 7 anos? Tá certo, 7 anos. 7 anos. Eu expliquei, eu falei, eu expliquei, eu ainda evidenciei outros períodos de 7 anos, certo? Então, esse período de fome foi um período de 7 anos. Capítulo 8 de 2 Reis vai mostrar já o que está acontecendo depois, tá? Depois disso, aquela viúva que Eliseu, ele ressuscitou o filho dela, lembra? Quando ia começar o tempo de fome, Eliseu falou para ela, ó, é melhor você ir embora da terra, porque haverá uma grande fome, vai ter dificuldade, então é melhor você meter marcha. Se você tem para onde ir, você vai. E assim ela fez, ela obedeceu a voz do homem de Deus e foi embora. Passou um período, quando ela entendeu que a fome passou, né, é o capítulo 8 que nós estamos vendo aqui. Porque senão você começa a ler o capítulo 8 e parece que ainda está no meio de tudo isso. Não, mas aqui já é o final. O escritor só está explicando o que aconteceu, tá certo? Era o final do período de fome, e agora ela entendeu que esse período acabou e ela volta para a sua terra, tá certo? Ela está vindo de volta a requerer o que é seu. Só que quando ela chega na casa que era dela, o seu terreno estava ocupado, sua casa estava ocupada, tinha plantações no seu terreno, pessoas já tinham se apossado de tudo aquilo que era dela, tá certo? Não se sabe se algum servo se apossou das coisas, enfim. A questão é que ela tinha perdido tudo ali, as pessoas tinham se apossado daquilo, beleza? Então ela toma uma decisão. Qual é a decisão que ela toma? Tem um rei nessa terra. Judá tem um rei. Então ele vai ter que responder pelos meus bens. Ela é uma pessoa influente, era uma pessoa, né, de posses na cidade, entendeu? Era uma pessoa, como se fosse hoje, né, um vereador da cidade, uma pessoa importante, uma pessoa de nome na cidade. Então, ela tinha essa representação. Então ela vai diante de quem poderia resolver o seu problema. Nesse inteirinho, o rei está tendo uma reunião. Qual é o tema da reunião? Eliseu. Bateu uma curiosidade no rei e ele pega um dos seus servos e fala assim, cara, me conta a história de Eliseu. Quem foi esse cara que eu ouço falar para lá, para cá, e eu quero saber veridicamente o que aconteceu. Eu confio na sua palavra e sei que você é uma pessoa que acompanhou a trajetória, então gostaria que você me contasse. E agora o servo começa a descrever para ele as obras que Eliseu fez, tá certo? E ele está contando. Ele termina de contar a obra da ressurreição do menino, a ressurreição do jovem. Ele está terminando de contar. Ele falou, não acredito. Como assim? Ele ressuscitou o filho da mulher? Ressuscitou o filho. Quem é essa mulher? Ah, meu senhor, ela foi embora já tem um tempo, nunca mais vimos, não sabemos. Daqui a pouco ele está terminando de falar, quem entra? Quem entra? A mulher e o menino. Quando ela entra, dizendo, meu rei, eu preciso de uma audiência para o senhor, eu sei que é urgente. Ele olha assim e diz, meu rei, sabe da história que eu estava te falando? Da mulher e do menino? O filho da mulher, eu sei, é esse menino aí que ele ressuscitou. É esse jovem aí que ele ressuscitou
7 anos atrás, ainda era um menino. É esse jovem aí, ó. Ou seja, e aí ele se interessa mais ainda pelo caso, né? Em conhecer a família, ele pergunta para o que aconteceu. Aí ela fala, não, meu senhor, eu cheguei aqui na terra e tal, minhas posses foram tomadas, minhas terras foram tomadas, eu não tenho mais nada. Eu falei, como assim? Não, se apossaram daquilo que é meu. Então o rei pega um dos seus eunucos, né, das pessoas de mais alta responsabilidade e confiança do rei, e ordena ele, você vai sair daqui com o meu selo, né, com a minha palavra, com o meu anel, e você vai restituir para essa mulher tudo aquilo que é dela. Tudo que ela apontar, que ela dizer que é dela, você vai devolver para ela, independente da mão de quem esteja, vai voltar para as mãos dela. Glória a Deus. Glória a Deus. Imagino eu o sentimento dessa mulher quando ela vê tudo aquilo que ela construiu, tudo aquilo que ela dedicou, tudo aquilo que ela, sabe, dedicou a sua vida para construir, agora jogado ao léu. Imagina o sentimento dela. E ela vai diante do rei ainda com incerteza, porque ela não sabia qual ia ser a decisão do rei. O rei não conhecia ela. Tinha assumido já no período depois que ela tinha ido embora. E aí, ela não sabia qual que era a do rei, não conseguia a reação dele. Ele simplesmente poderia mandar prender ela. Essa mulher é maluca, desvairada. Parece que é igual. Sim ou não? É uma maluca. Agora, você entende como Deus antecipa as coisas? Antes dela chegar, quem chegou primeiro? O testemunho dela, lembra do Gênesis 2? O testemunho dela chegou na. Então, às vezes, pouco importa o que eu digo, pouco importa, às vezes, o que eu faço. Se o meu testemunho sempre vai na minha. Aleluia. O testemunho sempre chega na frente. Às vezes é alguém que chega contando a mais bela história, né? Apresenta o melhor currículo. Mas aí o que ele não sabe é que às vezes trabalha alguém ali que conhece a peça, que sabe quem é aquela pessoa, sabe da índole daquela pessoa, né? E isso eu estou falando na empresa, isso eu estou falando na igreja, isso eu estou falando no meio de famílias, dentro de relacionamentos, em situações. O testemunho sempre chega primeiro. E glória a Deus que o testemunho dessa mulher era um testemunho de honra e era um testemunho verdadeiro, um testemunho que glorificava o nome santo do Senhor. Então o nome de Deus também foi glorificado ali naquele momento. Olha aí, capítulo 8, versículo 5. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, essa é a mulher que eu estou te falando. Essa é a mulher das obras que Eliseu fez. É essa aí a mulher a quem ele vivificou. O filho. É essa mulher que eu acabei de contar para o senhor aí a história. E o rei perguntou à mulher, e ela me contou. Então o rei me deu o eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu. Deus nunca deixa um crente fiel no prejuízo, irmão. Deus nunca deixa alguém que zela pela sua palavra, que zela pelo que é certo, que zela por aquilo que Deus preza, que zela pela sua família. O salmista, ele atesta isso, né? Quando ele diz assim, ó, vocês estão preocupados com o quê? Eu nunca vi desamparado um justo, e nem a sua descendência mendigar o. Vocês estão preocupados com a fome, com a seca, com isso, com aquilo, mas na verdade a preocupação de vocês deveria ser honrar e ser fiel ao Senhor, ser justo diante de Deus, ser fiel para com Deus, não ajuntar, não a trabalhar mais, mas a preocupação primordial de vocês deveria ser honrar a Deus. É essa a instrução que ele está trazendo para os seus filhos, e é isso que a palavra de Deus está nos mostrando, que o Senhor ele faz questão de restituir a nós, né? Quando nós somos fiéis. Pô, não era só impedir o inimigo de não tocar? Pô, estava fácil já. Não era só impedir ninguém de mexer lá nas terras? Na nossa lógica, na nossa ótica, parecia o mais certo a se fazer, sim ou não? Mas Deus não trabalha conforme a nossa ótica.
Deus não trabalha conforme a nossa lógica. Deus não pensa como nós pensamos. O pensamento de Deus vai elevado. Aí nós paramos agora para pensar na parte agrícola. O que acontece com uma terra sem ser cultivada durante todo esse período? Ela perde a sua fertilidade. Se as terras daquela mulher tivessem ficado paradas, sem ninguém se apropriar daquelas terras, sem ninguém plantar, sem ninguém tentar tirar algum insumo daquela terra, talvez 7 anos depois aquela terra estaria infrutífera. Mas porque alguém se apossou daquela terra, na verdade, o que eles estavam fazendo? Trabalhando com a mulher. A mulher tinha funcionário que ela nem sabia que tinha. Olha que bênção. Até quando você pensa que está no prejuízo, Deus está fazendo jeito de trabalhar ao seu favor. Até quem trabalha contra a sua vida, contra o seu ministério, está trabalhando a favor de você e não sabe. Até quem está planejando mal contra a tua vida, contra a sua integridade, contra o seu testemunho, está trabalhando para construir a sua história e não sabe. Glória. Você acha que em algum momento essas pessoas aqui pensaram que o rei iria chegar? Pô, usa o capião, meu irmão. Já se foram 5 anos, já se foram 6 anos, opa, 7 anos. É tudo nosso. Você acha que se em algum momento eles pensassem que seria tomado aquilo ali deles, eles teriam se empenhado tanto, teriam trabalhado tanto? Lógico que não. Sem dizer dos animais, né, que ela não levou. Os animais que ficaram para trás também foram cultivados, também foram cuidados, também foram multiplicados. Está entendendo? Vendo como que muda? Porque é uma coisa que a gente lê e simplesmente a gente não enxerga, se não pararmos para analisar e avaliar o texto. Mas olha só como o trabalhar de Deus é lindo, né? Olha só como Deus faz as coisas perfeitas diante da nossa vida. Como Deus trabalha por nós, até no momento que nós estamos murmurando. Porque eu penso, qual foi o pensamento dessa mulher quando ela chega e vê as suas terras tomadas? Pensamento de frustração, de ódio, de raiva, de ira, de murmuração. Pô, o homem de Deus disse para mim isso, agora eu voltei e estou aí. Olha aí, que Deus é esse? Que profeta é esse? Que se Deus mandou, por que Deus não cuidou do que era dele? Mas mal sabia ela que Deus estava cuidando da maneira dele, não da maneira dela. Da maneira dela, ele ia chegar e a terra estaria paradinha lá, a casa trancadinha do jeito que ela deixou. Mas do jeito de Deus, Deus colocou pessoas lá para poder cuidar daquilo que era dela enquanto ela estava fora. Glória a Deus por isso. Agora, se Deus para dar satisfação para ela, nada daquilo teria acontecido. E talvez ela teria atrapalhado. Como assim vai colocar alguém no quebra? Não vai pôr ninguém lá não. Talvez ela teria atrapalhado a agir de Deus. Sim ou não? Sim. É por isso que Deus não dá satisfação a nós. Ele faz e trabalha em prol daquilo que Ele entende que é melhor para nós. Amém? E hoje a gente não entende, mas amanhã nós iremos entender para honra e glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Azael mata Ben-Hadad. Quem lembra quem é Ben-Hadad? Ben-Hadad é o rei da Síria, não é? Aquele cara que estava cercando Judá, que estava cercando Samaria, que colocou terror sobre o povo, lembra? Esse é Ben-Hadad. Só que agora, o que acontece? Ele está doente, e ele vai pedir ajuda para quem? Ele vai pedir ajuda para quem? O profeta. Ele chama Azael, que é um soldado da sua alta confiança, alguém que está próximo dele, e ele pega agora e diz: vai lá no profeta Eliseu, porque tudo que ele falou até agora aconteceu. Ele de fato é homem de Deus, o Deus dele é verdadeiro. Baal não me respondeu, a Sera não me respondeu, os outros deuses eu não vi resposta, mas eu não vi nada que saiu da boca de Eliseu cair por terra. Então agora ele vai buscar conselho onde? Para Eliseu, homem de Deus. O cara a quem ele sempre perseguiu, o cara a quem ele sempre falou mal, o cara a quem ele tentou matar, agora é o cara para quem ele vai pedir conselho. Ele vai buscar uma resposta de Deus através da vida de Eliseu. Deus honra ou não honra?
Deus é fiel ou não é fiel? E agora ele pega esse moço e manda. E Azael chega diante de Eliseu e fala: meu senhor, é o seguinte, ó meu senhor, ao respeito. Antigamente, né, era o rei, está mandando vir te buscar, vem aqui. Vem nada, desça fogo do céu e consuma você, os seus 50 e morra para lá. Não, ao respeito, meu senhor, meu rei mandou vir aqui buscar uma resposta, porque ele está doente, ele quer saber se aquela enfermidade dele lá, ele vai ser curado. E aí, Eliseu responde para ele que não, seu rei não vai ser curado, seu rei vai morrer, por causa da sua impiedade, ele vai morrer por causa da vida de pecado que ele escolheu viver, então ele não vai viver, ele vai morrer. E daqui a pouco, a Bíblia diz que Eliseu fita os olhos dele e começa a chorar. Ele falou: meu senhor, mas peraí, eu não entendi. Ele sempre te perseguiu, ele sempre fez mal para você. Agora, a notícia da morte dele te trouxe constrangimento? Eu não estou entendendo. Ele falou: não estou chorando por causa dele, estou chorando por causa de você. Por causa de mim, senhor, coitado de mim. O que eu posso fazer de mal para o senhor? Ele falou: rapaz, eu estou chorando porque eu estou vendo o mal que você vai trazer para Israel, o mal que você vai trazer para o meu povo. Ele disse: eu sou ninguém, eu não posso fazer nada, eu sou um servo do rei, eu não posso fazer mal nenhum nem contra você, muito menos contra o seu povo, eu não, de maneira nenhuma. Aí o profeta revela para ele: meu filho, você não sabe de nada, você vai ser o próximo rei da Síria, você vai assumir a Síria. Eu não te dei a notícia que o rei vai morrer? Se vai, pois é, e é você que vai assumir o lugar. Não, assim, mas longe de mim causar um dano desse. Não, pelo amor de Deus, não, eu misericórdia, eu sou tão bonzinho. Mas quem tinha mostrado para o profeta? O próprio Deus. E Deus mente? Não mente. Não era a intenção de Azael naquele momento trazer mal para Israel, não era a intenção dele. Ele não tinha essa intenção, ele não tinha nem a presunção de ser rei. Mas Deus vê o que o homem não vê. Deus conhece sentimentos que ainda não brotaram no seu coração. Deus conhece atitudes que você desconhece acerca de si mesmo ainda. E ele está nesse momento de que ele não entende o que vai acontecer. Então ele simplesmente negligencia. Quando ele volta para Ben-Hadad, Ben-Hadad pergunta para ele: o que foi que o homem de Deus te disse? Ele disse que o senhor vai viver, fica tranquilo. Não é para a morte não essa doença aí, pode ficar tranquilão, amanhã o senhor está 0 bala. Em paz. Dorme de boa. Dorme em paz. Ele descansou. O rei descansa com a esperança de que amanhã ele vai estar bom. Só que enquanto ele dorme, Azael desperta. Aquilo que ele desconhecia acerca de si mesmo, acorda. E ele vai lá, molha uma toalha. Com essa toalha molhada, ele vai na cama do rei e sufoca o rei com a toalha molhada. E se torna o rei da Síria. Ele sai dali e nomeia como se o rei tivesse dado a última palavra de que ele seria o próximo rei. E quem iria desmentir? Se o homem era um homem de confiança do rei, se ninguém enxergava outro responsável por aquela situação, e o rei até então não tinha nomeado ninguém para sucedesse. E resultado, a partir daí começa então a perseguição novamente contra o povo de Deus. Ele realmente começa a cumprir aquilo que Eliseu tinha dito que ele faria. Ele começa a fazer exatamente essas coisas. Ele começa verdadeiramente se apossar daquela figura má. Verso 13 do capítulo 8. E disse Azael: pois que é teu servo, que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que hás de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio ao seu senhor, o qual disse: o que te disse Eliseu? E ele disse o quê? Certamente sarará, certamente o senhor vai ficar bom, 0 mal.
E sucedeu a outro dia que tomou um cobertor e molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Azael reinou em seu... sufocou o rei. Isso porque ele não tinha presunção nenhuma de ser rei, não tinha presunção nenhuma de dominar Israel. Imagina se tivesse. Vou adiantar. Não, mas custava, porque já estava escrito. Mas Eliseu falou que era ele que ia matar o bicho foi tão descrente que ele não teve nem a capacidade de esperar o rei morrer. Ele mesmo matou. Adiantou o passo, né? Adiantou a passagem de verdade. De tão ruim o bicho era, né? Mas enfim. Aí a Bíblia pausa, né, a história de Azael e mostra agora Judá, né? O reino de Judá, Jeroboão assumindo aí o reino, tá? Então Jeroboão foi rei de Judá, tá ok? E andou no caminho dos reis de Israel, verso 18, como também fizeram a casa de Acabe. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram a casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe. Segunda Reis até aqui não fala quem é essa moça, não descreve a sua história. Acho que lá em Crônicas que vai descrever melhor quem é a filha de Acabe com Jezabel. Acho que eu já até comentei com vocês, né? O nome dessa jovem é Atália. A gente pensa que Jezabel era ruim, né? Não, ruim era essa menina aqui. Ruim não era ruim era filha. Quando a gente vê os atos de Atália, que nós vamos ver lá em Crônicas, a gente enxerga que Jezabel não era ninguém perto da filha dela. A bicha era terrível. E Atália agora andou mal para sua casa, e andou nos caminhos do rei de Israel, como fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, ou seja, Atália. Se você quiser até anotar esse nome aí, nós vamos ver mais para frente. Atália, filha de Acabe, com Jezabel. E ela casa com quem? Com o rei de Judá, o pai dela. Olha só como que o mal, você está pensando que o mal dorme, né? Acabe era rei de onde? De Israel. E ela agora casa com o rei de Judá. Então agora a casa de Acabe tem influência em Israel e também em Judá. Todo Israel, o mal agora se alastra, o mal agora se expande para os dois reinos, para o reino sul e para o reino norte. Se expande e o mal agora está operando ali. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi teu servo, verso 19, como lhe tinha dito, que lhe daria para sempre uma lâmpada entre os seus filhos. Então Deus não quis destruir Judá, mesmo a Atália estando inserida no contexto, porque Deus tinha prometido a Davi que preservaria a semente da sua tribo, tá certo? Tudo bem até aí? E a Bíblia vai dizer que isso trouxe uma grande revolta, tá? Os sírios agora estão potencializados contra Israel de novo. Os inimigos em volta que estavam tensos, porque peraí, quem era a maior potência contra Israel e Judá? A Síria. E a Síria tinha dado uma trégua, lembra? O rei Ben-Hadad entendeu que Deus preservava o povo, então ele tirou a sua mão de perseguir a Israel e a Judá. Tanto que quando ele fica doente, ele pede ajuda para o profeta, porque ele entende que ele estava fazendo um favor, uma boa ação, tá certo? A política da boa vizinhança, tá certo? Só que agora, quando Azael reina, ele volta a perseguir o povo de Deus. E o que acontece com os inimigos menores? Enxergam uma possibilidade de tirar uma casquinha de Israel e também pegar um pedacinho de terra para cada um, porque todas as terras circunvizinhas eram de outros reis e outros povos, na beiradinha da terra. Então se cada um morde um pedacinho, a terra de todo mundo cresce, entendeu? Então todo mundo cresceu o olho na bênção que Deus tinha delegado sobre o teu povo, né? Então é de suma importância e responsabilidade nossa zelarmos por aquilo que Deus nos deu.
Aí a gente volta, né, no papo lá das ferramentas, no papo do machado, né, que é onde nós devemos zelar por aquilo que Deus nos deu e fazer prosperar, fazer crescer aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Nunca olhar o nosso dom, nunca olhar aquilo que Deus confiou nas nossas mãos como algo pequeno, né? Pô, mas eu não sou um pastor, eu não sou um obreiro, eu não sou um diácono. Tá, mas alguma responsabilidade você tem. Alguma responsabilidade no meio do corpo você tem. Algum compromisso com a igreja você tem. E você deve zelar por isso, porque você fazendo a sua parte, você vai incentivar outro a fazer a parte dele também. E assim, a tendência disso é crescimento, tá certo? Então, a história do rei de Judá aí, ele segue esse entendimento, ele segue esse pensamento. Tá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Acasias seu filho reinou em seu lugar. Acasias agora reina, porque o reinado de Jeorão, que assumiu, não foi um reinado longo, não foi um reinado duradouro. Por quê? Porque não tinha a bênção de Deus, não foi aprovado por Deus, estava fora da linhagem. Então Deus vai agora e corta, né? Deus dá um jeito de cortar aquela situação ali, tá certo? Então vem Acasias, reina no lugar e não faz muito diferente não. Ó, o verso 27, e andou no caminho da casa de Acabe e fez mal aos olhos do... E aí o mal, aí a gente já sabe a consequência disso aí qual que é. Então você vê que a atitude do pai sempre vem influenciando na vida dos filhos. Hoje tem um nome disso aqui. Qual que é o nome disso aqui? Hereditariedade ou maldição hereditária. O mal que a operou na vida do avô achou lugar, porque ele tem que procurar. O hospedeiro tem que dar lugar. Não é só, eu vou, porque eu agi na vida do avô, não. Porque o inimigo, para operar, ele precisa achar uma brecha. E as brechas ele vem encontrando. E onde que ele encontrou? Quando um filho de Judá faz aliança com a filha de Acabe. Pronto. É uma aliança perfeita para o inimigo entrar. Né? Porque aí junto vem o quê? A idolatria, a imoralidade sexual. Vem toda essa corja no pacote. Tá certo? E alguém que cresce dentro de um ambiente desse, qual que é a tendência do negócio? Piorar, porque não tem uma referência espiritual, não tem um homem de Deus para dar instrução. Tudo aquilo que aquela criança está aprendendo já é para desmoralizar o caráter. Então ele já nasce com o seu caráter cristão deteriorado, certo? Por que você acha que o inimigo trabalha tanto na mente das crianças? O que o inimigo vai poder fazer na vida de um cara de 55 anos? Assim, nada, o cara está na briga do corpo, o cara não presta nem para ser usado para mais nada, irmão. Ele só vai poder destruir a vida desse próprio indivíduo. Se não for alguém influente, se não for alguém dentro da política, se não for alguém que tenha influência sobre o povo, não vai poder fazer muita coisa. Sim ou não? Agora, se é uma criança, por onde essa criança ainda vai passar, considerando a média de vida aí, 70 anos? Em 70 anos, por onde essa criança não vai passar? Os ensinamentos que ele recebeu ali, por onde que ele não vai levar tudo isso? E trabalhando ele na vida de uma criança dessa virando alguém influente no meio da sociedade, virando um professor, virando um líder de célula com o caráter deformado, virando um líder de grupo com o caráter deformado. Quantas pessoas não serão contaminadas através de, entendeu? Porque ele trabalha tanto na vida de uma criança. Porque olha o período que ele vai poder usar esse hospedeiro. Que nem diz aí, é um cavalo. Olha o tempo que ele vai poder andar nesse cavalo. Um jumento velho que nem eu não vai poder andar muito longe. As brincadeiras à parte, mas você entende o compromisso dele com essa geração? Porque dentro de uma geração, e quantas gerações não vão nascer dentro de uma geração? Pelo menos 3, 4 gerações para frente. Está entendendo? Então é isso que nós estamos vendo aqui. Por isso que você vê a história dos reis se repetindo, porque a hereditariedade está gritando no sangue deles. Aquilo que eles estão aprendendo dentro de casa, eles estão reproduzindo fora e influenciando outras pessoas a cometerem os mesmos erros.
levando outras pessoas a cometerem atrocidades. Verso 27, andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Ou seja, ele cresceu no meio, ele cresceu lá dentro, ele foi influenciado por aquilo. Capítulo 9, o profeta Eliseu agora, ele dá uma instrução a um dos seus profetas. Deixa eu ler aqui. Capítulo 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas, ele disse: cinge os teus lombos e toma uma almotolia de azeite na tua mão e vai-te a Ramote Gileade. Almotolia, para quem não entende, é como se fosse uma lâmpada antiga. Lembra aquelas lâmpadas de azeite? A gente usava uma lâmpadazinha de azeite. É como se fosse, não a lâmpada, mas aquele, como que eu vou chamar? Aquele recipiente de óleo antigo, que é como se fosse um bulizinho assim pequeno, tá? De azeite. Ponto. Não entendi. É como se fosse um bule. Hoje a gente conhece como bule, né? Como se fosse um bulizinho pequenininho assim, mas era próprio para carregar azeite e colocar nas lâmpadas, sabe? Abastecer a lâmpada de óleo para acender, entendeu? Era como recipiente. Por que não um azeite, um vaso de azeite, que nem Samuel usou? Seria o mais correto para esse procedimento aqui. Porque o que ele está mandando ele fazer? Ungir alguém. Então quando Samuel vai ungir Davi, ele leva o quê? O vaso. Todas as outras unções que a gente vai ver o profeta pegando um pote grande que era para poder ser visto. Mas aqui ele manda ele pegar uma almotolia, algo que dava para ele carregar no bolso. Por quê? Porque o negócio tinha que ser secreto. Porque não era para ser visto. Anota isso. O fato de Deus te consagrar não quer dizer que Ele tem que te fazer famoso. O fato de Deus te escolher para fazer algo importante não quer dizer que os outros devem de imediato reconhecer isso na sua vida. E aqui a gente tem um problema com essa geração que a gente está vivendo, porque todos que são consagrados por Deus acham que tem que estar na mídia, acha que tem que estar em evidência. E agora o profeta entende que o negócio aqui tem que ser na mídia. Por quê? Porque o cara vai correr risco de vida, o cara vai virar alvo. Porque olha o contexto. Qual que é o contexto aqui? A hereditariedade está gritando. Tem que ser alguém dentro da hereditariedade. E agora Deus mandou ungir alguém fora da hereditariedade, alguém que estava fora desse projeto maligno e satânico aqui. O que você acha que ia acontecer quando ele soubesse que Deus estava ungindo alguém que não era da patota ali? O que você acha que ia acontecer? Atuar boiada, né? Na cara, já viu? Atuar boiada de noite, né? Na força. Que foi o que a gente viu. Então ele manda com que, e vai a Ramote Gileade, sai dos termos da cidade, e chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josá, um dos caras que conseguiram preservar a raiz daquilo que Deus tinha ensinado, lembra? E Josafá é aquele cara que vai para a guerra com Acabe, mas ele fala assim: eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero saber o que Deus está pensando primeiro, para no próximo passo eu quero ouvir o que Deus está dizendo, lembra? Era o filho desse cara aqui. Então, a hereditariedade aqui já é outra, é de alguém que foi instruído e ensinado a ouvir a voz de Deus. Deus falou: é esse cara que eu quero. Olha a importância da gente preservar aquilo que Deus faz na nossa vida, da gente preservar o caráter que Deus faz na nossa vida. Isso pode fazer com que Deus olhe para a nossa geração, para aqueles que vão vir depois de nós. Eu chamar a atenção de Deus e trazer a atenção de Deus para a minha vida pode fazer Deus enxergar os meus filhos, a minha casa, minha esposa, através da minha. Só eu? Não, cada um de nós é cristão. Através da sua vida, Deus pode enxergar a sua descendência, que até ontem talvez foi uma hereditariedade maldita, debaixo de uma maldição, de um mal que operou na vida do avô, na vida do pai, na vida do bisavô. Não chegou na sua vida porque você se colocou nos caminhos do Senhor.
Mas o mal continua querendo o próximo hospedeiro. Você acha que ele está de olho em quem, se ele não pode usar a sua vida? De olho no seu filho, no seu sobrinho, naqueles que vão vir depois de você, através de você, hospedeiros mais próximos. Então essa é a importância da gente preservar aquilo de Deus de bom em nós. Para quê? Para que a graça e a glória de Deus também permaneça dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no meio da nossa descendência, no meio da nossa hereditariedade, que ela seja bendita no Senhor, tá certo? Então foi o rapaz e fez conforme o homem de Deus falou, e ele entendeu que o negócio era tão sério, que olha a atitude dele. Verso 5, capítulo 9. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. Os capitães estavam ali, estavam reunidos, né, numa reunião lá, só os capitães, quem sabe vendo as estratégias das próximas guerras. Eles estavam ali só entre capitães. Ele entra e ele direciona a palavra, porque ele enxerga só um capitão lá, você entende isso? Todo mundo ali é capitão. Os guerreiros, os soldados estão em outro ambiente. Ele chega, ele enxerga um capitão só. Capitão, eu tenho uma palavra para o Senhor. Aí quem responde ele? Jeú fala: quem de nós? Ele diz assim: ó, eu não vejo outro capitão. Nossa. É você. Estou falando com você. Não estou vendo outro capitão aí. Capitão é você. Capitão dos capitões. Aí todo mundo fica lá: o que esse cara está falando? O que esse cara está dizendo? Não, vem aqui, preciso entregar um particular com você. Tem um recado bom de Deus para você. Ele entra com ele no ambiente e diz: é o seguinte, Deus te escolheu para ser rei de Israel, mas eu sou de Judá, cara. Eu sou do povo menor. Deus mandou me ungir rei de Israel. Tem certeza? Meu pai foi rei de Judá. Os reis que saíram da minha família, da minha casa, eram de Judá. Como que eu vou ser rei de Israel, rapaz? Você vai questionar Deus? Não, foi Deus que mandou. Se foi Deus que mandou, ele sabe o que ele está mandando. Manda e olha aí. Aí a Bíblia vai dizer que ele unge ele, diz: olha, Deus mandou te dizer assim, 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 recebe aí a consagração. Quando ele termina de pingar o óleo na cabeça de Jeú, ele abre a porta e sai disparado. Sai correndo igual doido. A ponto dos outros capitães olhar para ele e dizer: Jeú, o que esse doido está fazendo aqui? O que esse maluco está fazendo aqui? Por que ele sai correndo? Porque ele entende que ele podia ser morto. Porque ele ia ter que explicar para os outros capitães por que os outros não puderam ser escolhidos. Todo mundo ali era capitão. Por que Jeú? Porque tem gente que é assim, tem gente que quer que Deus explique o que Deus está fazendo. Tem gente que não se contenta em ver um dos seus irmãos crescer, em ver um dos seus irmãos consagrado, em ver um dos seus irmãos sendo levantado. Deus tem que explicar para ele, Deus tem que explicar para ela por que está levantando. É como se Deus tivesse que dar satisfação a eles daquilo que está fazendo. Então agora ele pega e faz o quê? Se pirulita, vai embora. Fala: vou sair daqui porque eu sei que ainda existe desses que não aceitam o trabalhar de Deus na vida de algumas pessoas, que não aceitam o mover de Deus na vida dos seus pequenos. Jeú então assume toda aquela responsabilidade. Versículo 6: então se levantou e entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e disse-lhe: assim diz o Senhor Deus de Israel: ungi-te rei sobre o povo, sobre todo Israel, e ferirás a casa de Acabe teu senhor, para que se vingue do sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel, e toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto o encerrado como o livre, tanto o servo como o livre em Israel, porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baza, filho de Aias, ou Aias. E os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e
Mas uma lição para nós aqui: que ao fazer a vontade de Deus, ao entregar algo de Deus, ao fazer algo que Deus manda, quer esperar aplausos, quer esperar reconhecimento. Nossa, como você pregou? Nossa, que pregação! Não, sai correndo, vai-te embora. Quem tem que dizer se você fez um bom trabalho ou não? Quem é? É Deus. Quem tem que reconhecer se você está fazendo aquilo que Ele mandou fazer? Quem é? É Deus. Então mete marcha, vai-te embora. Porque você não sabe, você sabe a intenção com que você fez, mas você não sabe a intenção com que eles receberam. Você sabe a intenção com que você fez, mas você não sabe a intenção com que eles receberam quando você está fazendo. Tá certo? Então você deve tão somente prestar conta diante de Deus, irmão. Bora lá. Alguém lê o 11 e o 12 para mim, por favor? E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhes disse: bem, conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora fazendo-o saber. E disse: assim e assim me falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel. Você entendeu aí? Ele sai correndo, eles chegam agora para Jeú. O que aconteceu com esse louco aí? Vocês estão falando que é louco? Vocês não conhecem, vocês não sabem quem é ele, vocês não sabem que ele anda com o profeta Eliseu, vocês não sabem que é um homem de Deus? Por que vocês estão chamando ele de louco? Ah, mentira. Que Deus se incomodou lá dentro de Israel, veio aqui em Judá para falar contigo. Quem é você, cara? Quem é você para Deus se importar com você? Quem é você para Deus? Você está pensando que você é quem? Hein, Jeú? Você está achando que você é quem? Para Deus se incomodar com você? Se fosse pelo menos para falar com o pastor, se fosse pelo menos para falar com o regente ou com a regente, se fosse pelo menos para falar com alguém importante, mas com você? Quem você acha que você é? O que foi então que ele disse? Já que vocês querem saber, Deus me nomeou rei de todo o Israel. Eu não acredito. Espera para ver. Porque quem falou foi Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Eu creio. Você precisa crer não, eu já estou crendo. Vocês precisam crer. Por que vocês não precisam crer? Porque eu já estou crendo. Aleluia. Porque se tem alguém que tem que acreditar no que Deus vai fazer na sua vida, não sou eu. Mesmo eu sendo o seu pastor. Eu não preciso crer no que Deus vai fazer na sua vida para Deus fazer. Deus vai fazer eu crendo ou eu descrendo. Eu acreditando ou eu não acreditando. Mas esse aqui, Senhor, esse aqui. Aquele ali, Senhor, aquele ali. Aquela lá, Senhor, aquela lá. Mas eu não concordo dessa forma. Eu não preciso da sua concordância para fazer. Porque eu sou Deus. Eu escolhi. Está decidido. E pronto, acabou. Tá certo? Então agora ele faz eles saberem. E assim diz o Senhor: ungite rei sobre todo Israel. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste e pôs debaixo dele no mais alto degrau e tocaram a buzina e disseram: Jeú, no teu jeito, não tem que crer. Porque Deus falou com quem? Ou com ele, foi comigo. E o homem que veio trazer o recado, eu sei quem é o homem que veio trazer o recado. A atitude dele pareceu a atitude de um louco, mas eu sei que é um homem de Deus. E agora que eu sei o que Deus falou, eu sei o que eu tenho que fazer. Aí tem gente que acha que Deus tem que ficar explicando, né? Não, mas é o pastor, é o seu pastor. E aí você tem que seguir, você tem que receber a orientação, você tem que. Não tem, mas por quê? Não, filho, você não sabe como funciona. Se Deus ungiu ele como rei, agora o que eles vão ter que fazer? Honrar ele como rei. E eles já começaram a se aprontar aí para guerra, porque eles tiram as suas vestes de conforto que eles estavam, jogam no chão, como um sinal de reverência. Lembra quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho? O que acontece? O que acontece? Eles jogam palmas no chão, e a Bíblia diz que alguns tiravam as suas vestes, estendiam no chão
para que Jesus pudesse passar por cima delas. Que era um sinal de honra, perdão. Era um sinal de honra. Até hoje, né? O que as pessoas fazem quando vai para um jogo de jogadores importantes? O que as pessoas fazem? Pede a camisa autografada, né? Autografa aqui para mim, faz, né? Por quê? Era uma maneira de provar que eles estiveram com alguém importante. Desde aquela época, né? É como se fosse um autógrafo, né? Amanhã ou depois alguém poder dizer, não, Jeú andou sobre a minha capa. Eu era próximo do rei. Eu era próximo dele. Eu estava lá quando ele começou. Obrigado, desculpa. Eu estava lá quando ele começou. Eu fui um dos primeiros a acreditar no ministério dele. Eu fui um dos primeiros a acreditar no ministério dele. Eu estava lá. Era uma maneira de comprovar que eles aprovaram aquela atitude de Deus e não teriam feito diferente daquilo que foi escolhido. É como se de fato eles reconhecessem que Jeú era o escolhido de Deus para aquela missão. Olha como as coisas têm um significado muito maior do que a gente consegue compreender. Por fim, esse feito toda aquela situação, tá certo? Vamos lá. Verso 13. Então se apressaram, cada um tomou a sua capa, enfim, colocaram ele sobre as vestes, eram Jeú, rei. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nis, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Eles tinham feito já um concílio de acabar, né, com Israel. Porém, eles não contavam que Israel agora tinha um rei. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel, na cidade aonde Jeú foi constar das feridas que os sírios fizeram, porquanto pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape, para ir anunciar isso a Jezreel. Ninguém leve essa notícia ainda para fora daqui, senão eles vão me matar antes de entenderem que eu sou ungido do Senhor. Antes de entenderem que Deus tem algo na minha vida, vão achar que eu estou conspirando contra o rei. Então ninguém, essa notícia aqui é em primeira mão, é segredo, é para nós primeiro, então não fala para ninguém. É a mesma coisa de dizer, né? Sobe aí no telhado e grita que Jeú foi anunciado rei sobre Israel. Então Jeú subiu num carro e se foi a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: veja uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia a perguntar se é paz na sua vinda. Vai lá e pergunta, porque ele vê se aproximando um exército, um pequeno exército. Então ele manda um mensageiro ir lá e fala: pergunta para ele se a vinda dele aqui é uma vinda de paz, não sei quem é. E o mensageiro vai. E ele chega e pergunta: meu senhor, é de paz a sua vinda aqui? Ele diz: o que você tem a ver com a paz? Vocês estão caçando guerra até agora, vocês estão caçando confusão até agora vocês estão atrás de paz. Passa para trás de mim, segura ele aí, não deixa ele voltar ainda não, vai chegar lá junto com a Deus. Se linguaruda aí, segura ele aí. Ele vendo que o mensageiro não voltou, ele manda outro. E o outro mensageiro agora chega com a mesma pergunta: Senhor, eu preciso saber se a sua vinda aqui é de paz. Ele dá a mesma resposta: quero saber se é. O que você tem a ver com a paz? Estão caçando confusão aí até agora, estão matando os seus irmãos, vocês estão se levantando contra o seu próprio povo agora. Vocês querem paz? Para trás de mim. Fica lá. Agora ele chega diante do rei. Bora lá. Então enviou o cavaleiro o servo. Verso 20. E o atalaia fez saber, dizendo: também esse chegou até eles, porém não volta. O mensageiro chegou lá, deu a notícia, mas ele não antecede eles, porque o mensageiro tinha que ir lá, receber a notícia e voltar correndo para trazer a resposta. Nenhum daqueles que foram voltou. E o atalaia está em cima do muro agora, dando a resposta para o rei, dizendo: olha, o outro mensageiro que chegou lá também não volta.
E o andar parece como o andar de Jeú. Eu estou vendo a maneira com que ele se comporta, eu estou vendo o jeito que ele cavalga, eu estou vendo o jeito que esse homem vem, parece Jeú. Bom, quantas pessoas tinha em Judá? Quantos soldados tinham lá? Mas Jeú só tinha um. Entendeu por que Deus escolheu Jeú? Até o andar do cara era diferente, o cavalgar dele era diferente. O homem era soldado como qualquer outro soldado, mas a postura dele era diferente. E você aí brigando para ser igual aos outros. Eita glória! E você brigando para parecer com alguém. E Deus te ama porque você é diferente. Deus quer te usar porque a sua maneira é diferente da maneira dos demais. Você consegue entender isso? Deus quer usar você porque a sua postura é diferente da minha, o seu jeito é diferente do meu, o seu falar é diferente do meu. Está entendendo? O homem é reconhecido pela maneira que ele agora está chegando. Da mesma maneira que o testemunho chega na frente, e aí ele continua, né? E o andar parece o andar de Jeú, filho de Nice, porque anda furiosamente. Não tem nada que tire o foco do homem. O homem vem numa missão e esquece. Não tem nada que tire a atenção dele. Se é outro, está preocupado que tem alguém em cima do muro com a flecha esticada para ele, mas o cara não está nem aí. É como se ele tivesse blindado. E eu só conheço um capaz de seguir no foco desse jeito. É Jeú. E aí? Quem é você quando as flechas estão apontadas para você? Quem é você quando a fúria do inimigo está apontada para você? Quando a seta do inimigo aponta para a sua vida? Quem é você? Você permanece o mesmo? Você permanece com a mesma garra? Você permanece com a mesma intensidade? Quando o inimigo põe a prêmio a sua cabeça, a sua postura diante de Deus, ela permanece a mesma? Porque Jeú aqui está diante de uma ameaça. Ele não está vindo só com uma ameaça, mas ele está diante de uma ameaça. Porque aqueles a quem ele está indo estão prontos para se defender. E ele? Estou nem aí. Por quê? Porque eu tenho uma missão. Você tem uma missão? Você tem um compromisso? Você tem um objetivo diante de Deus? Você quer chegar em algum lugar? E Jeú agora vem nessa missão, vem nesse compromisso. Então disse Jorão: aparelhe teu carro e aparelha-se ao carro. E saiu Jorão, rei de Israel, Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro. E saíram ao encontro de Jeú e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o Jezreelita. Ele pega e manda que outros soldados colocassem o carro do lado dele, como se andasse aparelhado assim, sabe? Nós vamos chegar lá junto, nós vamos botar o terror. Aparelha o carro, vocês vão colar comigo do lado do outro, e eu estou com vocês. Porque eu confio em vocês. Eu estou amparado por vocês. Nós vamos chegar lá e vamos botar o terror em Jeú. Obrigado. Quero saber se é ele mesmo. Nós vamos botar o terror nele. Olha. Não vai dar não. Porque Jeú também estava amparado. Quem estava amparando Jeú? O próprio Deus. O próprio Deus estava amparando ele. O próprio Deus é quem estava dando aquela moral para ele. Porém, né, ele acha que está amparado. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: há de paz, Jeú? Você vem em paz? Olha a resposta. E disse ele: que paz? Que paz? Enquanto você está vivendo debaixo de prostituições, que a tua mãe, olha que insulto, que a tua mãe te ensinou, que a tua mãe, a mãe das prostitutas, ele coloca aí, é um insulto. Você quer paz? Você quer paz? Você está preservando os ensinamentos da sua mãe, trazendo prostituição para dentro de Israel, para dentro do povo de Deus. Aleluia. Fazendo os homens de Deus decaírem na fé, e você ainda quer paz. Essa é a resposta que ele deu. E sucedeu
Que paz? Enquanto as prostituições da tua... Você é doido, irmão? Da tua mãe, Jezabel, e as suas feitiçarias são tantas, você ainda quer paz? Ou seja, vocês estão insultando o próprio Deus e vocês ainda querem paz? Eita! Então Jorão voltou com as mãos e fugiu. Ele falou o quê? Sai para lá! Porque, irmão, você é comigo. Não, você é comigo. Falou da minha mãe, irmão. Qual que é a atitude de qualquer homem? Se bem qualquer, irmão, você é doido? Falou da minha mãe. Minha mãe pode ser quem for. Para mim é minha mãe. Sabe o que ele fez? Sai para lá assim. Meteu marcha, falou, vou embora. Por quê? Vou buscar reforço. Porque o cara está certo. Contra a verdade não tem força. Não tem exército contra a verdade. A verdade é a verdade. A verdade já ganha qualquer guerra. A verdade não morre. Não adianta eu lutar contra a verdade. A verdade é a verdade. A verdade não morre. A verdade é absoluta. Então ele entende que aquela guerra é uma guerra perdida. Porque Jeú vinha com a verdade. Então agora ele se pirulita para lá e vai caçar jeito de arrumar uma guerra contra Jeú. O que Jeú faz? Entesa o teu arco, ou seja, puxa o seu arco o máximo que ele consegue e solta. A Bíblia diz que quando ele solta o arco, a flecha é tão certeira no peito que ela entra nas costas e ela estoura na frente e o coração dele sai agarrado na flecha. Será que foi violento a flechada? A flecha entra nas costas, estoura no peito com o coração na ponta. Será que foi Jeú mesmo que deu essa flechada? Ou será que foi o mesmo que guiou a pedra de Davi até a testa de Golias? Porque Deus não precisa da minha mira, Deus não precisa da sua mira, Deus não precisa da minha força, Deus não precisa da sua força. Deus quer a sua obediência. Você só precisa fazer o que você tem que fazer. A força é Ele que coloca. Talvez você está olhando o seu inimigo e vai dizer, eu não vou aguentar. Deus está falando, não precisa fazer força. Só precisa obedecer. Você só precisa fazer o que tem que fazer. A força sou eu que coloco. A força sou eu que faço. Eu sou a própria força, diz o Senhor. Aleluia. Talvez você está preocupado com tudo aquilo que tem conspirado contra a sua vida, tudo aquilo que tem se levantado contra você. Mas mais uma vez, Deus está falando com alguém que está preocupado aqui. Talvez você está vendo as rodinhas aumentando, você está vendo o inimigo se preparando contra a sua vida. Deus está dizendo, você não vai ter que fazer força. Você não precisa fazer barraco. Mantenha a sua postura, mantenha a sua obediência, porque eu sou a tua força. Aleluia. Eu vou jogar por terra aqueles que têm se levantado contra a sua vida. Glória a Deus. É o próprio Deus falando com nós. Bora lá. Olha o trabalhar de Deus nessa situação. Verso 24 aí foi isso que eu acabei de anunciar para você. E Jeú disse a Abdicar, seu capitão, toma-o e lança-o no pedaço do campo de Nabote. Quem era Nabote mesmo? Esqueci. Quem era Nabote? O cara que tinha a vinha do lado da vinha de Acabe, que eles... Jezabel deu um jeito de arrumar os cabras lá, para poder testemunhar contra Nabote e matar ele por traição, lembra? Quem era um dos caras? A conta chega ou não chega? A conta chega ou não chega? A conta fecha ou não fecha? Deus falou, pode armar o mal, pode projetar o mal, mas no final é eu que vou fechar a conta. No final sou eu que vou dar o pago. No final eu que vou trazer o pagamento. No final é eu que vou trazer a recompensa de cada um. E como ele testemunhou contra o homem justo, se levantou contra o homem de Deus, Deus agora trouxe a morte sobre a sua casa. E para saber que foi o próprio Deus trazendo a consequência daquilo que eles tinham feito com Nabote, Deus mandou especificamente jogar ele já morto em cima
das terras compradas, né, ou melhor, roubadas com o sangue de Nabote. Olhou para onde não era para olhar, pois não viu nada. Mataram o homem de Deus pela mentira, pela conspiração, e o próprio Deus agora trouxe a sentença sobre eles. E aquela terra com que eles se ajuntaram para tomar do homem de Deus, agora serviu para sepultar ele. Aleluia. Mas esse foi só o primeiro, porque ainda tinha mais envolvido nisso, né? Porque quem que era a chefe da quadrilha aqui? Jezabel, né? Ela que é a chefe da quadrilha, e ela ainda está aqui. Ela ainda está de esquina. Um dos seus mandantes foi 2, né? Uma vez só. Agora tem mais um aqui. A própria Jezabel ainda tem que receber a sua recompensa. E vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém Jeú seguiu após ele e disse: fere também a esse no carro, a subida de Guro, que está junto a Ibelão. E fugiu para Megido e morreu ali. Morreu fugindo. Não chegou nem ser, quem sabe aqui um mal súbito. Quem sabe aqui morreu. Achou que ia escapar, achou que tinha fugido, achou que tinha saído de cena, que tinha escapado da flecha, né, de Jeú. Nem precisou. A flecha de Jeú não precisou alcançar ele. Por quê? Porque a mão de Deus alcançou primeiro. Porque tem gente que parece que é inalcançável, né? Tem gente que parece que nos fere, que parece que as nossas palavras não atingem, parece que nada do que a gente faz a gente consegue contra-atacar, não tem problema. Como Deus diz, né? Não é na sua força. Tem coisa que não é pelas nossas mãos. Tem gente que parece que nos fere, nos maltrata, nos machuca, e Deus nunca deixa a gente pegar. É igual o papalego, né? Mas quando você está falando, agora eu vou dar um troco, sempre escapa por um triz. Sempre. Não tem problema não. Tem coisa que não é pelas nossas mãos. Tem coisa que é pela mão do próprio Deus. Tem coisa que é Deus que vai fazer para você. Tem coisa que é o próprio Deus que vai agir ao seu favor. A flecha de Jeú não alcançou esse camarada aqui, mas da mão de Deus não escapa. Por quê? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E operando eu, foi eu que disse? Não, foi ele que falou. Então descansa, irmão. O sermão aí, descansa, irmão. Descansa, tranquilo. Fique em paz. Fique em paz. Deus está vendo. Mas não é para dormir na aula, não. Você descansa aí, é só metafórico. É metafórico. Não é para dormir na aula, não. Você descansa aí, é só metaforicamente. Para você descansar o seu coração. Para você ficar tranquilo. Porque Deus está trabalhando ao nosso favor. Você nem sabe. Tem um segredo de Deus para a sua vida essa noite. Você nem sabe, mas Deus já está trabalhando ao seu favor. Você nem sabe, mas Deus já está no encalque do seu perseguidor. Você nem sabe, mas Deus já está ali, ó. Que nem diz hoje, né? Na bota. Na bota dele, na bota dela. Deus já está na bota. Está só esperando dar um totozinho assim, ó. E ver a queda. Porque Deus não trabalha no meio da injustiça, Deus não trabalha no meio da mentira, Deus não trabalha no meio da confusão. As coisas de Deus trazem clareza, as coisas de Deus trazem transparência, as coisas de Deus são na verdade. Bora lá. E os seus servos o levaram no carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura junto aos seus pais na cidade de Davi, como se isso fosse fazer alguma diferença. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, olha só, porque tanto se fala, né, de Jezabel, do espírito de Jezabel, e por que Deus falou que ela era ardilosa? Por que Deus falou que ela chamou ela literalmente de prostituta? Quando ela sabe que Jeú está vindo contra ela, quando você imagina que alguém está vindo contra você para tentar contra a sua vida, o que você vai fazer? Procurar um pedaço de pau, vou procurar uma madeira, um revólver, vou procurar alguma coisa para me defender. Sim ou não?
Olha o que ela faz. Ela vai diante do espelho, pinta os seus olhos, se enfeitou a cabeça e debruçou na janela. Jeú, você vai desperdiçar tudo isso. Por que você vai me matar se você pode me usar? Ei, É astuto, não é? Você está aí na guerra há tanto tempo, você não tem uma mulher, que desperdício. Você está preocupada comigo. A bicha era pilantra, não era? Você entende por que Deus tanto repreende? Lá em Apocalipse, Deus repreende, né, as mulheres que querem ganhar a vida ou ganhar posição ou situações usando os seus artifícios, usando a sua vida, usando o seu corpo, usando a sua imagem. E ela agora tenta se valer disso, se insinuando para Jeú. Só que Jeú está cheio de Deus. Jeú não está enxergando uma mulher bonita, pintada, enfeitada. Ele está enxergando um espírito imundo pendurado na janela. Ele falou: você pode enganar outros, eu você não engana não. Você pode encantar outros, eu você não encanta não. Ele olha para os eunucos dela que estão em cima no palácio e diz: tem alguém nesse palácio aí que é por mim? Um olhou para o outro assim, já passou 2 passos para o lado dela. Ou se tiver alguém aí que é por mim, que crê que eu sou homem de Deus e estou aqui a mandado do Senhor, joga essa pilantra de cima para baixo aí. Joga essa sem vergonha para baixo. A Bíblia vai dizer que os eunucos, os 3 eunucos, pegaram ela pelas pernas e jogaram ela janela abaixo, de cima de uma torre. A Bíblia diz que ela caiu. Irmão, a pancada foi tão feia que a Bíblia diz que o sangue dela pintou a parede. Está escrito aí na sua Bíblia. O sangue dela salpicou na parede. Jeú agora entra para dentro do palácio e vai comemorar a sua vitória, porque a raiz do mal acaba de morrer. Glória, aleluia. Aquela que tinha criado os homens mais perversos, os reis imprudentes de Israel, acaba de morrer. Então ele entra agora para comemorar. Está ele sentado na mesa real, está ele comendo com os seus soldados, dizendo: glória a Deus, conseguiu exterminar o mal. Eu acho que agora nós vamos poder começar a reinar um tempo de paz. Só que daqui a pouco ele fala: ih, rapaz, mas tem uma lei aí que diz que os filhos de rei têm que ter honra de ser sepultado. Então nós temos que sepultar aquela maldita. Ele fala desse jeito: nós temos que sepultar aquela maldita, para nós não ir contra os princípios. Beleza? Beleza. Os homens saem do palácio para fazer o sepultamento dela. Só que quando eles saem do palácio, cadê Jezabel? A Bíblia vai dizer que os cães, ou seja, os cachorros, comeram toda a carne de Jezabel e lamberam todo o sangue. Mas é novidade? Não, porque o profeta tinha profetizado. Só tinha o esqueleto dela, a palma das mãos e dos pés. Foi o que sobrou. Eles entram para dar notícia para Jeú. Jeú, não sobrou nada e tal. Jeú falou: opa, peraí, é verdade. O homem de Deus profetizou que porque ela matou o homem de Deus, ela matou Nabote, Deus iria fazer com que os cães comessem a sua carne e bebessem o seu sangue. Deus já tinha falado isso. Então nós estamos em paz e livre dessa culpa. Joga no terreno aí e deixa virar esterco. Pastor, há um mistério nessa palma da mão e nessa palma dos pés que restaram, não? Se tem, porque ela vai dar conta pela palma da mão. Historiadores procuram, né, situações, mas assim, a conta dela já chegou. Você diz espiritual vai prestar conta? Não, sim, diante disso, enfim, mas ela deveria ser alguém que deveria cumprir os princípios de Deus, porque ela tinha casado com Acabe, que era rei de Israel, e tinha obrigação de proteger o povo, de guardar os pés
na palavra e no ensinamento do Senhor. Ela fez totalmente ao contrário. Ela foi totalmente na contramão da coisa. Né? Agora, essa questão de preservar as mãos, porque ela vai ter que prestar conta, a gente sabe que isso é espiritual, né? Não tem nada relacionado ao nosso corpo material. Mas, enfim, historiadores apontam isso. Mas a Bíblia não nos dá subsídios concretos disso, né? Porque a Bíblia diz que todos nós, independente se bom ou mal, vamos ter que apresentar as mãos diante de Deus. Eu falei isso acho que na outra aula, né? Vamos ter que prestar conta diante de Deus. Então isso é para todos, não só para Jezabel, não só para quem fez o mal, mas também para quem andou nos caminhos do Senhor. Vai ter que apresentar as obras diante de Deus, certo? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma observação? Se alguém quiser fazer, está aberto aí. Mas não é, né? Que tem coisa que parece que choca a gente, né? Tem coisa que parece que tem coisa. E as pessoas se apegam nisso, né? Tem coisa que as pessoas pensam que só vai pagar no dia do juízo. Ah, não, depois eu acerto as contas com Deus, não, irmão. Tem conta que vai ser acertada é aqui mesmo. Tem conta que é tão grande e Deus começa a cobrar é aqui mesmo. Senão não nos dá tempo, Tem conta que Deus começa a cobrar é aqui mesmo. Às vezes a pessoa é tão terrível, é tão má, é tão perversa, que Deus começa a cobrar de agora mesmo. E outra, né? Até para que as outras pessoas, porque... E a descendência de Nabote, a família de Nabote, como eles se sentiram quando Nabote morre acusado de uma coisa que a sua família sabia que era mentira? Será que eles não se sentiram injustiçados? Porque é a família real. Quem pode tocar na família real? Quem pode cobrar, dizer que eles estão errados? Quem vai poder falar alguma coisa? Ninguém. Então era uma maneira de Deus trazer justiça sobre essas pessoas, de Deus mostrar que Ele estava no comando e no governo de toda a situação, mesmo Jezabel achando que estava abafando. Também para que o nome do próprio Deus fosse glorificado, para que o nome do próprio Deus fosse glorificado. Sim, porque até então parecia que a impiedade estava reinando e ninguém estava vendo nem fazendo nada. Só que agora a balança equilibrou, a justiça de Deus apareceu. Aí está aquilo que coloca nas meninas nos olhos do Senhor. Só que nesse tempo você tem que tomar cuidado para não tomar só à frente. Muitas vezes a gente quer tomar aqui no seu eu vou para cima, eu vou resolver depois do lado. Você tem que tomar muito cuidado que isso não acha que você tomou a direção que você vai tomar. O tempo passou, né, pastor? O tempo não passou. Porque a hora que você fala, nossa, eu estou passando tudo isso, mas peraí, poxa vida. É no trabalho, é na situação, Deus está trabalhando. E de uma forma seguinte, olhando aqui nesse texto aqui, A Bíblia vai dizer que agora acontece sequências de coisas. Jeú agora começa a seguir as ordenanças de Deus, começa a cumprir todo o mandado. Só que ele olha e ele vê a semente de Acabe proliferar. Porque ele arruma uma confusão agora ainda pior. Porque ele matou um, né? A flechada lá, ele matou um dos descendentes de Jezabel. Só que Jezabel era esposa de Acabe. E Acabe agora tem 70 filhos ainda no meio do povo. E o que você acha que esses caras agora não estão tramando? 70 príncipes de pai e mãe mortos. A princípio, a mandado de Deus e os seus profetas e os seus homens de Deus e aqueles que foram levantados por ele. Como você imagina que não estava essa gangue, né? Isso aqui não é uma família, isso aqui é uma gangue. Convenhamos. Não. Convenhamos. Isso aqui não é uma família, isso é uma gangue. Sim. Isso é nos dias de hoje, era a formação de quadrilha. Na prata. Não, sim ou não? Olha essa atitude. O povo quer uma terra, a pessoa não quer vender, eles matam. Se Deus unge alguém que não é da patota deles, eles matam. Se o povo quer glorificar a Deus, ele não deixa. Tem que glorificar as entidades que eles levantaram. Se isso não é uma quadrilha, diga então o que é. Mas vamos lá. 70 filhos ali
Porque o mal, irmão, por que 70 filhos? Que o mal tem pressa, irmão. Se você for contar homens de Deus aqui no meio dessa parada, você não fecha uma mão. Não tem 5. Não tem 5. E o mal tem 70 para trabalhar ao seu favor. O mal tem 70 para trabalhar fidedignamente, cumprindo as suas promessas. E por que será que o mal é tão apressado assim? Porque ele sabe que ele não tem tempo. E ele sabe que o tempo é a favor de Deus. O diabo precisa de 7 anos para causar uma fome. Deus traz a providência em um dia. O prejuízo de 7 anos Deus restitui de uma vez só. É por isso que o mal tem tanta pressa. Porque por mais que ele tente, por mais que ele se envolva, ele não vai conseguir destruir aquilo que Deus está construindo. Por mais que ele sopre, que ele empurre, que ele abate, que ele esconda, ele não vai conseguir destruir a obra que Deus está construindo. Porque tudo aquilo que o inimigo traz por prejuízo, né? Quantos anos Jó fica no sofrimento? Quanto tempo Jó passa aquela situação? José, mais de 13 anos sofrendo, desgramado, o inimigo batendo palma e humilhando ele na cadeia, humilhando ele dentro da sua casa com seus irmãos, fazendo dele um escravo, fazendo dele um preso. Aí um belo dia Deus fala assim: ó, vou mudar a história desse menino, vou tirar ele da cadeia e vou pôr ele no trono. Quanto tempo demorou? Algumas horas. Mas eu estou falando de 13 anos de sofrimento, Deus. Eu estou falando de 13 anos de humilhação. E dentro de algumas horas Deus muda a história de José da água para o vinho. Aí por que você está contando aí o tempo do sofrimento? Não precisa. Não precisa você contar o tempo do sofrimento, não precisa você ajuntar dores sobre dores. Daqui a pouco Deus vai trazer refrigério para a tua vida. Daqui a pouco Deus vai trazer solução para as tuas preocupações. E aí você vai dizer: tanta noite sem dormir por causa disso. Porque o Senhor, Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E a Bíblia aqui está falando de um período pós-arrebatamento. Só que na vida do crente a gente sabe que Deus não trabalha dentro da cronologia humana. Então Deus não precisa esperar chegar o arrebatamento para secar as nossas lágrimas. Glória. Ele secou as lágrimas de Ana antes do arrebatamento. Ele secou as lágrimas de Abraão antes do arrebatamento. Ele secou as lágrimas de José antes do arrebatamento. Ele secou as lágrimas de Davi antes do arrebatamento. Por que ele não pode secar a nossa também? Por que ele não pode secar as minhas? Por que ele não pode secar as tuas? Agora as dores nós vamos ter que conviver com elas aí durante algum período aí. Não tem problema. Porque a Bíblia diz que ainda que a ferida foi ele mesmo que fez, ele sabe. Imagina as que foram causadas pelo inimigo. Se as que ele fez, ele sabe, imagina as que o inimigo tem feito. Ele é Deus. Amém? Glória a Deus. Podemos glorificar o nome do Senhor por isso? Glória a Deus. Bora lá. Então, qual que foi o fim, né, de toda essa gangue aqui, essa corte? Capítulo 10, versículo 11. Eita glória. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, e os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nem deles deixou ficar de resto. Exterminou tudo, não só os 70 filhos de Acabe, como também aqueles que eram chegados a ele. E ele precisou pôr a mão? Não. Ele chega na cidade e diz o seguinte: ó, Deus me levantou para tomar conta de Israel e para exterminar o mal do meio de vocês. Vocês decidem. Se vocês querem a bênção de Deus, se vocês querem que eu continue trazendo a bênção de Deus para vocês e fazendo aquilo que Deus cumpriu, ou
Se vocês quiserem continuar com a maldição no meio de vocês, aí é com vocês. Só que saibam de uma coisa: vocês também serão exterminados junto com aqueles que Deus reprova. E o que nós vamos fazer, Jeú? Por sinal de que nós queremos Deus. Então vocês vão catar esses camaradas aí, os filhos de Acabe, de Jezabel, e vocês vão dar cabo deles, porque eles que estão contaminando aí o povo. O que aconteceu? Mais do que depressa, arrastaram os filhos de Acabe que estavam escondidos dentro das casas do povo para lá, degolaram todos os 70 e fizeram 2 montes na entrada da cidade. Metade das cabeças para um lado e metade, 35 cabeças para cada lado, do lado das portas da cidade, dos filhos de Acabe, mais aqueles que eram os seus soldados, os seus parelhados, os seus, aqueles que estavam junto com eles na parada. Acabaram matando todos. Nossa, mas Jeú parecia uma máquina de matar, E outra, mas parecia que ele estava em pleno serviço de Deus, em plena obediência do Senhor, sim ou não? Até que ele mesmo começa a decair também. Estava bom demais para ser verdade. Lá ele estava quase dando parabéns, ele ia mandar fazer um Oscar para entregar para Jeú. Até que ele também agora começa a decair. E assim, verso 28. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Olha que maravilha. Verso 28. Porém, aí lascou. Até aqui, ó, no verso 28 do capítulo 10, Jeú está de parabéns, porque ele está cumprindo à risca tudo aquilo que Deus mandou. Aí vem uma palavrinha que destrói a vida de qualquer homem e mulher de Deus. Prega bem, canta bem, fala bem, porém lascou. Então a Bíblia aqui está elogiando Jeú até agora. Porém, se não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão. Olha a hereditariedade gritando aí. Quais eram os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que se estavam em Betel e em Dan? A soberba, a ganância, o apego pelos tesouros, apego pelas riquezas. É pecado ser rico? Não, mas deixar que as riquezas te dominem é pecado. Deixar que as coisas materiais te tenham, te conduzam, é pecado. E de fato, agora, qual que é a graça de ostentar um bezerro de ouro? Qual que é a graça? Porque ele já sabe de que quem deu poder para ele foi o próprio Deus. Quem deu autoridade para ele? Ele sabe que foi Deus. Quem falou com ele? Ele sabe que foi Deus. Esse do bezerro de ouro é aquele lá atrás, logo após a saída do Egito. Não é o mesmo, mas é a mesma coisa que está acontecendo. Entendeu? Pode até pensar que daquela galera possivelmente veio. Aí nós temos outra coisa. Eu falei que ele fez tudo isso usando que força? De Deus. O bezerro, o touro, ele tem uma representação. Qual é a representação do touro? Poder, força e autoridade. É como se ele quisesse dizer: eu sou forte, eu fiz tudo isso, eu tenho poder, eu tenho a força. Ele quer esse reconhecimento para ele. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele aqui está achando que ele está tão somente sendo glorificado pelos homens, tão somente recebendo a honra que lhe é devida por ter feito o serviço que ele fez. Ele acha que ele merece honra. Então é uma demonstração de que as outras pessoas olhem para ele e digam: nossa, como Jeú é poderoso, como Jeú é um bichão, é forte, como ele é brabo. É um meio não de dele adorar, mas de ele ser adorado pelos outros.
Está entendendo? E aí foi a derrota dele. Porque de fato ele sabia de onde vinha a força dele. Sim ou não? Sim. Estava muito bem explicado para ele. Mas ele queria agora que os outros reconhecessem ele como figura de autoridade. Aí nas coisas. Porque quando o homem quer ser o centro da atenção, quando o homem quer ser o centro do poder, o centro da autoridade, Deus sai dele, Deus sai dela. Quando o homem ou a mulher entende que é dependente de Deus, entende que precisa da autorização de Deus para fazer alguma coisa, essa pessoa está aprovada. Quando o homem pensa que já não precisa mais de Deus, que não precisa mais de uma direção de Deus para fazer qualquer coisa que seja, essa pessoa já está reprovada. Quando eu pensar que eu posso fazer algo por mim mesmo, seja na igreja, pela igreja, ou alguma coisa aqui, sem a direção de Deus, eu já estou reprovado. E eu estou falando de mim. Só que isso serve para cada um aqui. Serve para mim, serve para a pastora, serve para os pastores que já tem hoje, para aqueles que vão vir ainda, que vão nascer ainda aqui. Quando nós acharmos que o poder está em nós, a força está em nós, o efetuar está em nós, tem tudo para dar errado. Então, seja o que você for fazer, seja o que Deus confiar nas tuas mãos, sinta-se alguém carente de Deus, sinta-se alguém dependente de Deus, sinta-se alguém incapaz, porque enquanto você se sente incapaz, Deus está te capacitando, Deus está te lapidando, Deus está operando na sua vida. Quando você sentir que não precisa mais de cuidado, é mentira do diabo para poder fazer você ser reprovado, tá certo? Bora lá. Ia falar alguma coisa? Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem fizeste em realizar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe e teus filhos até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Porque você fez o que eu ordenei você a fazer, até a sua 4ª geração vai permanecer no trono. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que o fez pecar a Israel. A decisão dele fez Israel pecar contra o Senhor, porque agora eles tiram os olhos da pessoa de Deus e começam a olhar para quem? Para Jeú. Começam a honrar ele como uma figura, não como uma figura de autoridade, mas como a própria autoridade, como o próprio poder. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel. Enquanto ele estava seguindo as orientações de Deus, lembra daquele cara perverso que o homem de Deus disse assim: você vai destruir Israel, você vai pisar o povo, você vai fazer acontecer. Enquanto Jeú estava na direção de Deus, Deus deixou Azael preso, Deus deixou Azael trancado. Quando ele começa a desviar-se da vontade de Deus, Deus solta o inimigo no calcanhar dele. E agora o inimigo começa a vir e tomar fatias de Israel, começa a tomar pedaços, porções de Israel. E Israel começa cada vez mais diminuir. Aprende isso. Enquanto você estiver andando em obediência a Deus, seguindo as orientações do Senhor, você vai crescer, você vai alargar, você vai multiplicar. A partir do momento que você começar a desobedecer, a partir do momento que você começar a desconsiderar as orientações de Deus e andar nos seus próprios caminhos, Deus vai começar a dividir, Deus vai começar a cortar, Deus vai começar a diminuir as suas porções. E glória a Deus por isso, porque nós queremos obedecer, sim ou não? Fiquei até com medo agora, e parece que alguém ficou preocupado. Só deve estar preocupado quem não quer seguir as orientações de Deus, o caminho que Deus tem preparado para nós. Porque para aquele que está seguindo as orientações de Deus, é sucesso, irmão. Nós vamos ser perseguidos? Sim. O inimigo vai se levantar contra nós? Sim. O
O inimigo vai projetar o mal contra nós? Sim, mas Deus vai deixar ele na coleira. Ele vai ter limite para operar, ele vai ter limite para chegar, ele vai ter limite para encostar. Mas quando nós começamos a desobedecer, a corrente do inimigo começa a aumentar e ele começa a chegar mais perto de nós. Porque nós estamos dando legalidade para ele chegar. Certo? Então, que cada vez mais a nossa obediência, a nossa fidelidade ao Senhor venha garantir a nossa proteção, venha garantir a presença de Deus sobre a nossa vida. Amém? Nesse contexto também entra aquela questão que fala de nós somos nosso próprio inimigo, porque querendo ou não, esse poder que foi dado para Jeú envaidece ele, né? E essa vaidade faz com que ele crie essa, eu até fiz a anotação, que essa ganância sobre ele ter essa adoração a Deus por si mesmo. Eu falei algo na aula passada, na aula retrasada, eu acho. Eu esqueci. Eu acho que foi mais ou menos alguma coisa assim, de que o poder faz mal para algumas pessoas. Não é isso? Quer conhecer alguém? Tem até um estado, né? Quer conhecer alguém? Dá poder para essa pessoa. Dá poder para essa pessoa. Às vezes o cara está ali trabalhando junto com você na máquina, ou no processo, ou na sua empresa, não sei o que você faz. Às vezes a pessoa está ali com o seu melhor amigo de trabalho, o seu melhor companheiro de trabalho. Se essa pessoa for promovida no outro dia, não é nem na sua cara. Desse jeito. Esquece até que você tomava café junto. É só eu que me deparo com essas realidades? Não, por quê? Essa pessoa recebeu o quê? Poder. O poder faz mal para algumas pessoas. Você quer conhecer e ver as pessoas que Deus levantou? São as pessoas que receberam poder e permaneceram do mesmo jeito. Enquanto Jeú permaneceu do mesmo jeito, Deus foi dando poder e autoridade para ele, porque ele permaneceu você vê que o andar dele era conhecido, o jeito, o comportamento dele era conhecido, porque ele era o mesmo. Deus honrou ele enquanto ele foi o mesmo. Quando ele começou a desviar sua conduta, ele começou a se tornar outra pessoa, Deus poda. Enquanto você for o mesmo, e o mesmo eu estou dizendo humilde, o mesmo eu estou dizendo o caráter, porque você tem que crescer, você tem que se tornar alguém melhor para Deus, para a sociedade, para os seus amigos, para o seu relacionamento, tá certo? Você tem que crescer, você tem que evoluir, isso é alguma coisa, mas o seu caráter tem que continuar perfeito diante de Deus, porque a partir do momento que eu começar a me colocar mais alto, acima, ou melhor do que a igreja, quem é a igreja? Todos nós. O que Deus faz? Aí ele me diminui, ele risca o meu nome, ele risca a minha descendência, ele me tira da fila, ele me tira do mapa e ele coloca alguém de fato que seja seguro no seu coração. Certo? Então, essa é a questão. Esse foi o erro. Ele começa a se achar tão importante ao ponto dele achar que não precisa mais da ajuda de Deus para fazer o que ele fazia. Ele já se acha autossuficiente para realizar aquilo que ele estava fazendo. Mas mal sabia ele que ele estava fazendo tudo aquilo com a força de Deus. Porque Deus estava a favor dele e Deus já estava preparando as próximas gerações. Deus não estava trabalhando só em Jeú, mas você vê Deus falando aí que estava trabalhando até a quarta. Deus já estava trabalhando naqueles que iriam nascer a partir dele e ele nem sabia. E perdeu a vez, porque não permaneceu obediente às ordenanças do Senhor. Foi a mesma coisa com Saul. Enquanto ele permanecia na obediência, as coisas davam certo. Quando ele começou a se envolver, que não era para ele ouvir. Você percebe que só muda os personagens, a história é a mesma? E tem gente que se dá para desavisado. Ah, eu não sei por que aconteceu comigo. Como que não sabe? A história é a mesma. Só mudam os personagens. Pode falar. É o caso de Arão também, né? Arão era um bom ajudante de Moisés. Sim. No dia que foi necessário ele se tornar um líder, ele fez o bezerro de ouro. Você entende? Era um ótimo auxiliar. Deus nomeou ele para ajudar Moisés. Aí bem falado. Quando ele agora se torna a primeira e única oportunidade que ele teve de liderar, de ser um líder,
ele estraga o negócio. Qual que é a função do líder? Liderar. O que é liderar? É auxiliar os demais, é fazer com que os demais continuem, andem em algo que já está funcionando. Ele não tem que criar nada novo, ele tem que fazer o negócio funcionar, só isso. É só dar continuidade em algo que já está acontecendo, não deixar parar. Essa é a função do líder, não deixar parar. Ele não tinha que criar nada novo, ele não tinha que inventar nada, ele só tinha que manter o padrão, as diretrizes, as ordenanças. E aí ele faz o quê? Vou inventar um negócio aqui. Deixa eu já sei o que eu vou fazer. O que é, Arão? Vamos fazer um bicicleta. Pronto, foi o suficiente. Foi o suficiente. Eu não sei como que Moisés não quebrou aquelas pedras na cabeça dele. Moisés foi tão homem de Deus que quebrou a pedra lá em cima, lascou ela nas pedras. Se sou eu não sei se eu teria essa mesma paciência. Cara, eu vou quebrar a sua cabeça, porque a pedra não tem culpa de nada. Mas se a gente não tomar cuidado, isso acontece com a gente. Será que eu sei lidar com o poder e responsabilidade que Deus tem me dado? Será que eu sei zelar por aquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos? Será que eu tenho de fato afiado o meu machado e deixado ele pronto para a obra do Senhor na minha vida? E no momento que eu for uma autoridade? Porque tem lugar que é você que vai ter que ser autoridade, tem lugar que o pastor não vai estar. Você vai ter que liderar o espiritual onde você trabalha, dentro da sua casa. Você é o espiritual lá, você é o líder lá. Eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar, mas lá você é o líder, você é o cabeça. E você tem que tomar cuidado para não tomar uma postura dessa. Porque tem gente que é assim, né? Na igreja quer pôr jugo todo mundo, em casa, ao Deus dará. Aí não adianta. Aí não adianta. Porque eu estou fazendo igual a Arão. E assim, tem gente como nós. E será que a minha atitude está sendo aprovada ou reprovada por Deus? A nossa atitude está sendo aprovada ou reprovada por Deus? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Em toda Santa Ceia? Não. Em todo domingo? Não. Todos os dias. Aleluia. Porque para se perder, basta estar no caminho certo. Você vê que Jeú ele vem numa sequência de boas obras e boas ações. E isso às vezes nos estraga, porque a gente só vem ganhando parabéns. Às vezes tem gente que acha ruim quando leva um puxão de orelha. Eita, nem assim, não. Tem gente que acha ruim, às vezes vem só ganhando parabéns. Quando você dá um não. É os puxão de orelha que deixa a gente alinhado. Quando a gente está indo, opa, volta aqui. Né? O que a gente fazia, né? Chegava em casa com um apontador que não era meu. Isso aqui não é seu, não, meu pai, ganhou de quem? Não ganhei de fulano. Vamos lá, fulano. Quem é a mãe de fulano? O seu filho deu isso aqui? Não deu não. Então toma. A linha. Isso aqui não é seu. E no espiritual precisa acontecer a mesma coisa, porque nós somos tendenciosos ao erro. Eu falei aquilo ali para o irmão, não devia ter falado. Eu fiz, não devia ter feito. Mas eu fiz para mim também, não interessa o que ele fez. O que ele fez não te dá direito de errar também. Porque Jesus nos ensina a dar outra. Aí eu vou arrumar uma confusão agora, porque alguém vai dizer que o pastor diz que pode quebrar a cara. Não estou dizendo nada disso aqui. Eu desminto vocês aonde for. Esse texto não está dizendo para você apoiar de um lado e virar o outro para a pessoa bater também. Não é isso que o texto está dizendo. Oferecer a outra face é você perdoar a ofensa que a pessoa te fez e conceder a ela uma outra oportunidade dela ser uma pessoa melhor com você. Não da pessoa te agredir, depois te agredir de novo e te agredir. Aí você é tonto mesmo. Aí não. Jesus não repreende Pedro por ter se defendido, ele repreende Pedro por ter usado a espada. Pedro, você devia ter ferido o moço. Se tivesse empurrado, se defendido, autodefesa, tá na lei, é normal. Está na lei. Sim ou não? É autodefesa. Pessoal, sai para lá, não quero ver. Está tudo certo.
Agora você cortar a orelha do gato também já é demais, né? Já passou. Aí você já passou do limite. Aí não. Entrou na carne. Aí, tá entendendo? Situações. O problema é que a gente interpreta a lei errada, né? Então, qual que é a questão? Eu manter um padrão, eu manter um comportamento que seja aprovado por Deus. É eu pensar no outro antes de eu reagir. É eu pensar e me colocar no lugar da outra pessoa antes de eu tomar uma ação. Certo? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Agora eu preciso tomar cuidado para eu não vir numa onda de acerto e daqui a pouco um escorregão eu ir parar na lama, eu colocar a perder tudo aquilo que Deus já me ajudou a construir. Porque você vê que vem um ciclo de amizade de Jeú com Deus, Deus vem honrando ele, Deus vem abençoando ele, Deus não vem falando com ele diariamente. Falei com alguém essa semana e conversando com a pessoa, aconselhando a pessoa, eu disse o seguinte: pastor, eu ouço mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. Não sei você, mas o senhor é pastor, pelo amor de Deus, pastor, que o diabo está 24/48 na minha orelha aqui, ó, trabalhando, tentando fazer eu desviar do foco. Deus vai falar comigo uma vez, nós vamos passar para o outro lado. Ponto. Deus vai falar comigo aonde? Quando chegar do outro lado, que ele está esperando eu obedecer a ordem que ele já me deu. Só que o inimigo vai ficar todo tempo na minha orelha. Não vai não. Você vai fazer o que lá? Pô, vai ser difícil, mas você vai sozinho, mas ninguém quis ir com você. Nossa, daqui pastor, não conseguiu levar ninguém com você. Nossa, você vai dar as caras lá sozinho? Então o diabo ele vai continuar trabalhando e conspirando para eu desistir de uma ordem que Deus já me deu. E quantas vezes Deus falou? Uma vez. Mas olha quantas frases eu já disse negativa em cima de uma ordem que Deus me deu. E eu acho que isso não acontece só comigo. Porque isso não tem nada a ver com oração, com consagração. Porque Jesus está lá em cima do monte orando 40 dias e 40 noites. E quem apareceu primeiro? Deus ou o diabo? Não, irmão. Está errado essa Bíblia que você está vendo. É sério mesmo? O diabo apareceu primeiro do que Deus. Jesus 40 dias orando e jejuando. É sério isso? E por que eu acho que comigo vai ser diferente? Por que o crente... Porque tem crente que a gente olha assim, que parece que é super crente, né? Que nunca... O diabo não tem nem ouça passar perto dele. Vai pensando. Tem crente que o diabo não vem não. Tem crente que o diabo já mora, já tem um alojamento já na... Porque o que o diabo fala, a pessoa cata. E já não sabe se é o diabo, se é Deus que está falando, porque não tem discernimento. Porque aí, se não tiver discernimento, começa a confundir a voz do diabo com a voz de Deus. Depois de uma reunião, vai dizer: tá vendo? O pastor falou aquilo lá, estava olhando para você. Eu acho, olha, o pastor falou aquilo lá para você. Ó. Aí a pessoa já diz assim: tá vendo? Deus me revelou que o pastor. Foi Deus, foi o cão. Querendo tirar o seu foco daquilo que é interessante. E assim acontece num culto, assim acontece num ensaio, assim acontece numa oportunidade de alguém na igreja. Sim ou não? Sim. Foi o que aconteceu com o Jeú. Você acha que ele se perdeu assim, ó? Não. O capirotozinho estava ali dizendo: nossa, você é o cara. Ó, nenhum outro rei conseguiu fazer. Olha só, cara. Você é o bichão, né? Ó, parabéns. Ó, o melhor rei que Israel já teve. Quem diria? Para quem veio de Judá. Ó, aonde você chegou, hein? Quem te viu e quem te vê. Eita. É mais fácil o inimigo derrubar, vencer, ganhar alguém elogiando do que criticando. Verdade. O diabo derrubou milhares e milhares de crentes com elogios, sem mostrar os dentes, sem afronta, sem confronto, só com elogios. Você não precisa mais disso, você não precisa congregar, você não precisa mais. Você é tão inteligente, você não precisa de ninguém falando para você o que você tem que fazer.
Você não precisa de pastor, você não precisa de igreja. Você é você. Você lê a Bíblia todo dia, cara. Você ora, você jejua. Para que você precisa de igreja? Aqueles irmãos chatos lá, tem uns que não sabem nem falar de Deus. Você não precisa estar no meio deles, não. Você é melhor do que isso. Você é a igreja. O cara olha assim e fala, rapaz, é mesmo, meu pastor fala até errado, escreve errado. Fala umas bobagens lá que às vezes nem eu não falaria um negócio daquele. É verdade mesmo, eu acho que eu estou perdendo tempo. Você acha que não? Quantos e quantos o diabo não derrubou com essa mesma historinha que ele chega para Jeú e começa: ninguém arrancou os altares de Baal de Israel. Nem o profeta que matou os profetas de Baal conseguiu destruir a obra de Baal. Você conseguiu. Ele olha, é verdade. Olha, e Deus querendo que eu seja um soldadinho dele. Deus está pensando o quê? Olha o meu exército. Aí o meu exército não tinha ninguém, tinha meia dúzia de meia pataca que confiou que Deus levantou ele. Agora o cara tem um exército, o meu exército, meu reino. Aí, irmão, acabou. Quando eu entendo que não sou eu, somos nós. Quando eu entendo que nós precisamos uns dos outros para continuar crescendo e que vamos ter que chegar diante de Deus juntos, eu não menosprezo os demais, eu não piso nos demais. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter que chegar diante de Deus de mão dada com a igreja, uns com os outros. Ninguém vai passar pela porta do céu sozinho. Onde estão as tuas obras? Aqui, Senhor. Eu suportei o presbítero José da vida todinha, Senhor. Aleluia! Eu trabalho para mim, eu dei trabalho para ele, nós estamos aqui. Aleluia! Obras de justiça, obras de perdão. Que aí um dos discípulos perguntou para Jesus assim: ó, Jesus, até quanto eu tenho que perdoar esse cara aqui? 70. Até 70? Porque ele já está no 69. Está quase lá. Eu estou quase largando da mão dele já. Porque já me deu trabalho. Eita, Aí Jesus fala para ele: não até 7, mas até 70 vem 7. Então é mais fácil eu perdoar ele mais uma vez do que eu fazer a conta. Ainda mais naquele tempo, né? Não tinha calculadora, não tinha celular, não tinha nada. Porque até 70 podia ser semanas, podia ser alguns dias, mas Jesus fala 70 vezes 7. Jesus está falando de um período relacionado a muitos anos. Jesus não está falando de uma conta simples de perdoar ele todas as vezes que ele me fizer algo, mas Jesus está falando enquanto ele durar, enquanto ele tiver vida. Se ele durar 70 anos, é 70 anos você vai ter que perdoar ele, porque era a estimativa de vida do homem. E nós estamos procurando subsídios para largar de mão, para desistir, para continuar sozinho. E Deus está falando: sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Continue amando, continue perdoando, porque eu vou te levantar, eu vou te abençoar, eu vou abrir um caminho diante de você e eu vou segurar os seus inimigos. Amém? E Deus assim continue abençoando e engrandecendo a nossa vida. Vou deixar para começar a falar de atalho aqui na aula que vem, porque nosso horário já foi, né? 9h35. Nem alguém quer falar alguma coisa? Eu só ia falar que a Bíblia do Senhor já falou para nós que no já do a gente tem essa receita. A gente sabe que um dia você vai levantar, você vai ter conflito em cada direção. Só parece que a gente esquece que não existe. E eu não sei porque a gente ainda se surpreende. A gente ainda se surpreende. Porque imagina você, um belo dia, acordar e alguém dizer assim: ó, vou te jogar dentro da fornalha. Exato. Se a gente sabe que alguém falou alguma coisa de nós, a gente já fica sem dormir. Exatamente. A gente já fica nem olhar na cara do irmão, porque alguém fala. A gente não sabe nem se é verdade. Alguém falou. Pronto, é o suficiente. Você imagina ser jogado numa fornalha de fogo quente, ou numa cova de leões, num tacho de óleo quente. Não, você vê, tá maluco? Fui pregar lá, me jogaram dentro de um tacho de óleo quente. Não prego mais. Mas os caras continuavam incisivos na missão que tinham recebido de Deus. Ao invés de olhar para aquilo
que o inimigo estava falando, estavam focados na direção que receberam de Deus. Amém? Então pega a direção que Deus te deu, pega a visão que Deus te deu. E se a mensagem foi para atravessar do outro lado, não importa se vem vento, não importa se vem tempestade, não importa a fúria das ondas, o importante é que o Senhor está te esperando do outro lado. Amém? Vou falar algo aqui, vou falar, incomodando muitos para a igreja. Tomar cuidado com as sucesso. Cadê isso assim, né? Tomar cuidado. Eu falo isso e falo, não tem aquela confusão, o cristão aí é fazer pergunta para a galera. Eu só tomo isso. O que tiver na palavra, esse que tiver na palavra, eu quero saber. Porque isso faz o quê? Você vira aquela confusão, uma brincadeira, daqui a pouco o testemunho está mudando. Fica responde aqui, o freio está orando, meditando a palavra, aprender daquilo. Olha aqui, isso aqui é um elemento principal da nossa vida espiritual. Aí quando você entra nisso para edificar a vida de alguém, ou para entrar na hora para decidir com alguém, aí fica questionando aquela confusão, um vira a cara para o outro, porque eu vejo que está aqui, esse trabalho, ele foi focado. Pronto, você tem que estar focado no seu quadrado, e senão vira confusão. E próprios irmãos brigando, o maior inimigo, nós que estamos dando uma brecha para você tem que ter sucesso. Eu estou vendo mais a Segura isso, só atrapalha a minha mensagem do dia. Deus está me dando. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Aleluia! Deus tem grandes coisas para operar no meio de nós. Vamos ficar atentos, vamos ficar alerta, porque o Senhor é aquele que está trabalhando conosco. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, nós te glorificamos, Senhor, nessa noite, te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Pedimos, Senhor, firme os teus pés, meu Pai, aleluia, Senhor Deus, no centro da nossa vida. Não deixa que nós, Senhor, venhamos apartar de ti, não deixa que os nossos pés te deixem, não deixa que os nossos pés te abandonem, mas que estejamos unidos, que sejamos ligados pela pessoa do teu Espírito Santo. Manifesta, Senhor Deus, o teu grande poder, opera um milagre, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Fortalece a nossa vida, fortalece o nosso espírito no Senhor, para a glória do teu reino. Leva-nos de volta em paz e segurança, livra-nos de todo mal, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Estamos erguidas e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de cada um de vós até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digam amém.